Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quinta-feira para falar, é claro, de NFL, porque hoje começa a semana 16 com uma partida que, olha só, quem diria que New York Jets e Jacksonville Jaguars teriam a expectativa de um grande jogo, e essa é a expectativa, um jogo com complicações aí para os playoffs, né? São dois times que brigam por vaga na pós-temporada, o confronto promete ser bom, e é claro que a gente vai fazer uma prévia desse jogo, tem palpite, e vamos trazer também as notícias, né? Afinal, temos os times do Pro Bowl, tem mais notícias aí ao redor da liga. Quero saber a opinião de vocês sobre o Pro Bowl, por exemplo, né? Se algum jogador foi esnobado, se acha que alguém merecia, que alguém tá lá que não deveria estar. Quero seu comentário, dá aquela curtida no vídeo que é tão importante, ajuda a gente, deixa essa curtida no vídeo, não custa nada pra você. Se inscreve no canal também, clica no sininho aqui embaixo para ser notificado assim que sair um vídeo novo. E se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Temos lá um clube com vantagens, né? Tem grupo no Telegram pra te bater papo, tem sorteio mensal de uma camisa da Fanatic Sport Nation, que é uma loja parceiraça da Toque Passa. Aqui embaixo tem o link, tem cupom de desconto. Conheça a Fanatic Sport Nation, camisetas maravilhosas. É um belo presente de Natal também. Você tá em cima da hora, mas vale a pena. Dá um valezinho aqui, a pessoa recebe depois. E também faço um convite para você fazer parte do clube de membros, assim como o Hirokami73, o mais novo membro, porque tá chegando a hora, tá quase pronto para termos 100 membros, e aí quando batermos em 100 membros, vou sortear uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL, tá? Quando o nosso clube de membros chegar em 100, vou fechar a lista e vou sortear uma camisa, uma jersey oficial. Então faça parte do nosso clube de membros e vamos nessa. Roda a vinheta. Ontem a gente teve live, né? Tem até o link aqui em cima para você conferir depois. Lá gravamos o podcast. Você pode ouvir também nos principais agregadores de podcast, graças a Pacundê. Conversei bastante com o Chevy, a gente acabou passou mais por cima do que deveria do assunto da lamentável notícia da morte de Franco Harris, um dos jogadores mais queridos, né, da NFL, está marcado na história. Ele que é o autor, o protagonista da recepção imaculada, aquele lance histórico que acho que todo mundo já viu pelo menos uma vez, do passe no jogo entre Steelers e Raiders, né, dia 23 de dezembro de 72, e o passe, os Steelers perdendo o jogo, o passe é colocado, tem uma trombada, a bola sobra e cai na mão do Franco Harris, que corre e vai até a endzone, anota o touchdown da vitória da equipe do Pittsburgh Steelers, uma jogada histórica, e ele é triste ainda, sempre, claro, uma notícia dessa sempre é triste. 72 anos, o Franco Harris ainda morreu durante a noite, segundo a família, as causas da morte não foram reveladas, mas nesse final de semana ele será homenageado, né? Essa homenagem vai ser mantida no intervalo do jogo, de novo, entre Raiders e Steelers, né? O jogo acontece nesse sábado. Teremos uma homenagem com a aposentadoria da camisa número 32. E amanhã, dia 23, faz 50 anos dessa jogada. Então ela assim, dá aquele tom ainda mais triste, né? Geralmente, quem sabe disso, né? Perder algum familiar, principalmente nessa época, acaba ficando um pouquinho mais pesado. E aí, com tudo isso que envolve, todo esse momento, toda essa homenagem já planejada para o Frank Harris, deixa a gente ainda um pouquinho mais abalado. Bom, que descanse em paz, né? Agradecer tudo que ele fez. É uma das pessoas, como eu disse aqui, muito queridas dentro do meio da NFL. Todo mundo falava sempre muito bem do Franco Harris, e que a família ganha o seu conforto aqui com essa perda que a gente lamenta, é claro, como sempre. Ontem a NFL revelou a lista dos escolhidos para o Pro Bowl, é uma lista muito extensa aqui, né? Não vou trazer a lista inteira, aqui embaixo na descrição vai ter um linkzinho lá para você ir lá conferir quais são os jogadores. Esse jogo vai acontecer no dia 5 de fevereiro, aliás, é aquela semana que antecede a semana do Super Bowl. Serão vários eventos, né? Tem aquelas coisas todas, como sempre tem acontecido, aquelas gincanas de passe, queimada e tudo mais. E agora nós não teremos mais aquela partida no dia 5 de fevereiro, aquele domingo. Não teremos aquele jogo que não vale a tackle. A gente vai ter de fato um jogo que não vale tackle, que é flag football, mas é melhor flag football do que um futebol americano sem tackle. Então, essa será a novidade desse ano, com times treinados pelo Peyton Manning, pelo Eli. Vai ser uma grande festa, vai ser uma confusão, vai ser legal. Eu espero que seja legal, eu tô torcendo que seja legal. E aí saíram os times. O Philadelphia Eagles é a equipe que tem mais representantes, são 8 jogadores eleitos para o Pro Bowl. A lista segue com o Dallas Cowboys com 7, o Kansas City Chiefs também tem 7 jogadores, o Baltimore Ravens tem 6 jogadores, San Francisco 49ers com 6 e o Minnesota Vikings com 5, né? Como eu disse, não vou trazer a lista completa aqui porque são muitos nomes pra gente falar, mas, cara,
Eu não sou muito fã, assim, de o cara analisar sempre como esse cara aqui é um Pro Bowler, porque ele tá indo pra mais um Pro Bowl. Por exemplo, o Aaron Donald tá indo pro seu nono Pro Bowl. Tá fazendo uma temporada para isso? Não sei, né? Mas o ponto é que tem votação popular. Então, os critérios, tem voto popular, tem votação de jogadores, votação de treinadores. Mas o voto popular tem um peso grande e acaba, né, tirando um pouquinho desse mérito todo, fica mais um concurso de popularidade. Então, torcidas maiores, jogadores com mais renome acabam ganhando mais destaque e ganhando seu espaço nesse Pro Bowl. Eu vejo alguns caras que deveriam estar lá, né? Por exemplo, o Greenlaw, da equipe dos 49ers, para mim é um cara que merecia estar no time. Posso considerar que o Tua merecia uma chance, merecia estar entre os eleitos do Pro Bowl. O Christian McCaffrey, sem falar, né? Pô, o Christian McCaffrey é um cara que merecia demais estar nessa lista e não está. Então, tem esse ponto, você pode julgar o mérito ou não. Eu não gosto muito, eu não acho que dá pra considerar muito a partir disso. Considero com relação ao cara que é eleito no All-Pro, quando o cara ganha alguma. Mas Pro Bowl, pra mim, uma coisa um pouquinho menor. Vamos lá, algumas notícias aqui para a gente ir depois fazer a nossa prévia do jogo dessa noite. Vou começar falando do Tennessee Titans, porque deve perder o quarterback Ryan Tannehill pelo restante da temporada, tá? Não só a temporada regular, mas se chegar nos playoffs, Ryan Tannehill não deve ter condições. Ele no final de semana chegou até sair do jogo contra os Chargers, levou uma pancada lá do Khalil Mack, foi pro vestiário, voltou totalmente enfaixado e terminou o jogo daquela forma, mas parece que o problema no tornozelo direito é mais grave. É o mesmo tornozelo que ele já tinha sofrido uma lesão na semana 6 contra os Colts, ficou de fora de 2 partidas, o Malik Willis jogou, né? E agora tem um problema de novo, deve precisar de cirurgia, então é pouco provável que a gente tenha Ryan Tannehill daqui ao fim da temporada. Eu sei que o Ryan Tannehill não é o sonho de nenhum torcedor, ninguém, putz, nossa senhora, mas agora perdemos o Ryan Tannehill, o que será de nós? O problema é que o Malik Willis também não mostrou a que veio, né? Nessas 2 partidas que ele jogou, nada muito bom, né? Ele teve semana 7, ele teve um jogo contra os Texans que ele teve 55 jardas e uma interceptação. E na semana seguinte, contra a equipe do Kansas City Chiefs, os Titans até conseguem dar um apavoro lá, levar o jogo para prorrogação. Então, uma partida que teve 5 tempos e ele completou 5 de 16 passes tentados para 80 jardas. Então, não é uma perspectiva muito boa num time que vem numa decadência, né? A equipe dos Titans vem perdendo jogos, vem se complicando. A divisão, a AFC Sul, que parecia estar nas mãos dos Titans, vai começando a escorrer, vai se esfarelando. Tem um jogo agora contra a equipe dos Texans nesse sábado, um jogo menos difícil. Depois tem um jogo contra os Cowboys, também no Tennessee, jogo mais complicado, é claro, e fecha fora de casa contra o Jacksonville Jaguars, um jogo que pode valer a divisão, né? Um jogo que a equipe dos Jaguars vem crescendo nas últimas semanas, vem ganhando seu espaço e hoje dá até para apontar que a setinha está indicando mais essa vaga da AFC Sul, de campeão da AFC Sul, para quem diria a equipe do Jacksonville Jaguars com tantos problemas aí ao longo da temporada, né? Um time inconstante, mas que tem encontrado seu melhor futebol americano, enquanto os Titans em franca decadência e agora sem o Ryan Tannehill. Vamos ver como é que lida a equipe do Tennessee. Seguindo na AFC Sul para falar de outro Ryan, que perdeu a posição, mas esse não é por conta de lesão, não. O Matt Ryan vai para o banco de reserva. Teremos Nick Foles como o quarterback no Monday Night Football contra a equipe do Los Angeles Chargers. Essa informação já confirmada pelo Jeff Saturday, o técnico interino. E como eu tenho acostumado dizer, o estagiário, né? Vamos ser sinceros, o Jeff Saturday nada mais é do que um estagiário na equipe dos Colts. Perto da virada do ano, eu sei que a piada é ruim, mas eu tenho que fazer essa piada envolvendo o Matt Ryan. A partir de agora tudo é uma virada. A vida dele vai dar uma boa virada, né? Quem disse que não é que é bom ter viradas na vida? Matt Ryan, que depois da derrota, a maior virada de todos os tempos contra a equipe do Minnesota Vikings no final de semana, perdeu seu prestígio e mais uma vez perde a posição de titular na equipe do Indianapolis Colts. A gente vai lembrar que ainda sob o comando do Frank Reich, o Matt Ryan foi tirado, o Sam Ehlinger vira o titular, o Nick Foles deixa de ser o segundo quarterback, vira o terceiro quarterback, e o Sam Ehlinger entra. É uma experiência fracassada, todo mundo sabia que não ia dar certo. O Jeff Saturday chega para o lugar do Reich demitido, Saturday chega, o Matt Ryan volta a ser titular. E agora sai de novo o Matt Ryan,
para o Nick Foles, que nas últimas semanas recuperou o posto de quarterback número 2 da franquia, ele vai ser o titular e deve ser o titular nos 3 jogos que restam. É só mais uma prova de como o Indianapolis Colts está completamente perdido no rolê. Cara, nada faz sentido naquela franquia. Ó, precisa basicamente demolir e começar do zero, porque o projeto está totalmente fracassado. Culpa, claro, das escolhas dos últimos anos, né? Aquela troca atrás do Carson Wentz, o que ofereceu, como o time naufragou no ano passado, acabou não funcionando muito bem. Mas eu acho que nesse caso aqui é botar uma pressão no Matt Ryan que, sabe, ele tá pagando o pato. Ele tá pagando pela virada que não tá completamente nas mãos dele. Claro, o Matt Ryan não tem sido um grande quarterback, mas eu não acho que o Nick Foles ia conseguir uma coisa diferente. Né? Ah, não conseguiu render na red zone, precisava converter em pontos, mas as chamadas também foram ruins. O time inteiro jogou muito mal, principalmente aquele segundo tempo. A vantagem de 33-0 foi muito mais tiros nos pés da própria equipe do Minnesota Vikings, então eu acho que ele vai pagar o pato, né? Virou o boi de piranha, joga ele lá. A culpa foi do Matt Ryan. É fácil chutar cachorro morto, né? Matt Ryan já era o cara do 28-3, agora é o cara do 33-0. Então, fácil, joga a culpa no Matt Ryan. Não acho que seja culpa completamente dele. O time que, aliás, não teve ali o Jonathan Taylor jogando, né? O jogo terrestre que poderia ter feito uma diferença nesse jogo não estava lá na partida. E agora vamos ver o que vai ser dos Colts. Mas, cara, que temporada mais lamentável para a equipe do Indianapolis Colts. Mais uma, né? Nessa sequência dos últimos anos. Então vamos lá, falar agora dessa semana 16, que começa com esse Thursday Night Football, promessa de mais um bom jogo. Semana passada a gente teve, não foi isso um grande jogo, mas foi uma partida muito importante, né, com a vitória do San Francisco 49ers sobre o Seattle Seahawks. A expectativa era de um jogo mais disputado, mais legal, mas foi uma boa partida mesmo assim. E hoje também, mais uma vez, a gente tem uma boa expectativa para o Thursday Night Football. Vale a pena ficar acordado. Sei que já está começando a emendar aqui as festas, né? Então, pô, fica acordado, assiste Jets e Jaguars. Quem diria que eu ia falar para alguém ficar acordado e assistir Jets e Jaguars? Mas, cara, vale demais. A gente vai lembrar, porque é a segunda visita do Trevor Lawrence para o MetLife Stadium, aquela que poderia ser sua casa, né? A gente vai voltar lá na temporada 2020, enquanto o Trevor Lawrence ainda era um quarterback de Clemson e estava lá se destacando no college football, todo mundo querendo tancar para ficar com o Trevor Lawrence. A equipe dos Jets teve o Trevor Lawrence em suas mãos até os instantes finais da temporada. O time começou 0-13, a equipe dos Jaguars venceu o primeiro jogo contra os Colts naquele ano e estava ali com 1-12. E aí na semana 15 a equipe dos Jets vence seu primeiro jogo, venceu a equipe dos Rams. E na semana seguinte venceu o Cleveland Browns. E aí passou a ter uma temporada com 2 vitórias e 14 derrotas contra uma temporada de 1 vitória e 15 derrotas do Jacksonville Jaguars. Então perdeu o Trevor Lawrence naquela reta final. A segunda pick do draft foi um presente, o último presente de Adam Gase para a franquia de Nova York. E aí, vamos lá, né? Trevor Lawrence chegou naquela experiência malfadada do Jacksonville Jaguars com o Urban Meyer, aquela zona quase que literalmente, e enquanto isso o Zach Wilson chegou num time arrumadinho, um time que estava começando um projetinho legal demais com o Robert Saleh lá em Nova York. No ano passado eles se enfrentaram, primeiro encontro entre a pick número 1 e a número 2 do último draft, do draft de 2021, né? Com a vitória dos Jets por 26-21, mas muita coisa mudou de lá para cá, né? Porque a equipe dos Jaguars foi atrás de um treinador, entendeu que era bom ter um treinador, não vinha sendo o caso, e o Doug Peterson tem ajudado, né? Tem sido um primeiro ano, vamos considerar dessa forma, para o Trevor Lawrence muito melhor. O cara tem se encontrado, tem feito boas partidas, está se consolidando como um quarterback. Depois de muita gente até apontar o dedo para ele como talvez um bust, um cara que poderia não entregar tudo aquilo que se esperava quando via aquele sucesso que ele tinha em Clemson. Nessa temporada mesmo, ele teve momentos muito ruins, né? Decisões erradas. O jogo em Londres, por exemplo, decisão errada, chance de vitória que ele largava pelas mãos. Então esse time dos Jaguars, que está bem hoje na tabela, podia estar bem melhor, não fosse o começo de altos e baixos do Trevor Lawrence num ano de calor, vamos dizer assim. Nos últimos 6 jogos, o Trevor Lawrence tem aí 14 passos para touchdown e apenas uma interceptação. Nos últimos 4 jogos, são 3 partidas com mais de 300 jardas passadas. Tá vindo de um jogo fenomenal
contra a equipe do Dallas Cowboys, né? Uma partida assim que ele consegue deixar o Jacksonville Jaguars vivo, mesmo perdendo por 17 pontos contra uma das equipes mais quentes desse ano, né? E você consegue uma virada na prorrogação daquele jeito, tem o papel dele, claro, a defesa fez sua parte, né? Inclusive o touchdown da vitória vem numa interceptação, mas ele faz sua parte também, deixando o time vivo contra uma defesa complicada, contra um time complicado como é o Dallas Cowboys. E do outro lado, a gente tem o Zach Wilson, né? Dispensa um pouco de apresentação. A gente não precisa ficar repetindo tudo que acontece com o Zach Wilson, mas caso você esteja caindo de paraquedas neste momento, é um cara que só vai jogar porque o Mike White está lesionado ainda, não tem condições de jogar. Esse é um ponto que a gente tem que deixar bem claro. Ele só vai jogar por conta da lesão do Mike White. Era banco, né? Quando ele perde a posição depois daquela partida horrível contra o New England Patriots, o Robert Saleh fala: ah não, o Zach Wilson vai voltar em algum momento da temporada. Mas não era agora. Voltou porque tem lesão. É só simplesmente isso. No jogo, no final de semana, contra os Lions, a gente percebeu mais uma vez que ele não mudou tanto. Não era a hora, talvez, dele voltar a ser o quarterback titular. Né? Ele teve um segundo quarto muito bom. Né? Ele acabou tendo um primeiro tempo ali com 185 jardas, bons números, passo para touchdown. Pô, um jogo interessante, mas depois já voltou ao normal. Ele teve o melhor segundo quarto, melhor quarto da carreira dele no segundo quarto do jogo de domingo. E depois, cara, foram muitos passes errados para alvos que estavam completamente livres, leituras erradas. Foi interceptado uma vez e merecia pelo menos mais uma interceptação, tá? Um lance que até o Carter acaba fazendo a recepção e ninguém entende como, né? Porque ele tá a ser sacado, aí ele solta a bola fica pendurada pro alto e acaba caindo no colo, o cara escorrega dos Lions e não faz interceptação, mas ali era mais uma interceptação. Então o Zach Wilson com muitos problemas mesmo. Foi um show de horrores como a gente está acostumado a ver do Zach Wilson nas últimas semanas. Mas eu esperava uma evolução. Eu confesso a vocês, eu admito, não vai ficar abraçado com erro. Eu achei que o Zach Wilson era uma boa pick. Tá? Falei, pô, eles perderam a first pick, perderam o Trevor Lawrence, mas o Zach Wilson tá aí para mostrar que, ok, tudo bem ficar em segundo, né, com a segunda pick, porque o cara tem o seu potencial. Isso aí, falado tudo do Zach Wilson, apresentado os dois quarterbacks, vai deixar claro que cabe ao time da casa mais uma vez apostar em sua defesa, que é uma das melhores defesas da liga, né? A defesa dos Jets tem aparecido aí, figurando entre o top 10 em grandes estatísticas, né? Em first downs cedidos, em jardas totais, em pontos cedidos. Então, sua defesa está fazendo a sua parte. Resta saber se o ataque vai produzir. Só que a defesa precisa produzir turnovers, o que não tem sido uma grande frequência nas últimas semanas, e não basta entregar a bola para o ataque de volta, né? Você tem que meio que pontuar, porque quando você faz a sua parte, o ataque não faz. Vamos lembrar aqui, no jogo contra os Lions, a defesa cedeu 13 pontos para um ataque que estava produzindo uma média de 26 pontos por partida. Então você vai pegar essa defesa, teve um touchdown de retorno de punt, né? O 7-0 sai no retorno de punt, e aí ficou com 13 pontos até o finalzinho da partida. Ah, mas mais uma vez a defesa dos Jets falhou no momento H, porque ali era aquela quarta descida para polegadas e eles permitiram um touchdown e aquilo lá custou a vitória da equipe dos Jets. Sim, custou, mas estava 17-13 e estava esses 13 quase o jogo inteiro porque a defesa fazia um grande trabalho e a defesa fica muito tempo em campo e isso cansa, isso é complicado. É uma defesa muito forte, que tem desfalques, né? O Quinnen Williams não tinha jogado naquela partida, deve jogar, ele está como dúvida ainda para esse jogo, mas ele deve jogar. E mesmo assim conseguiu pressionar e conseguiu atrapalhar o Jared Goff, conseguiu anular muito bem ali. O Amon-Ra St. Brown teve números baixos perto do que ele costuma ter, porque você tem o Sauce Gardner, porque você tem o DJ Reed, porque você tem o Carter, você tem bons jogadores nessa defesa e ela faz a sua parte. O ataque precisa dar resposta. Defesa segura, o ataque vai lá e faz. Como aconteceu na partida contra o New England Patriots. Os caras seguram os Patriots em 3 pontos o jogo inteiro e o ataque não consegue produzir nada. Até que uma hora falha. Ali foi uma falha do time de especialistas. No jogo contra os Jets, teve uma falha dos Lions, teve uma falha do time de especialistas e uma falha da defesa, mas o ataque não produz o suficiente e isso pode custar muito caro. É uma partida de vida ou morte, tá? Basicamente é isso.
Quem perder hoje dificilmente vai ter chance de playoff, dificilmente mesmo. A gente tem os Jaguars com 6-8 e a equipe dos Jets com 7-7. Se perder, eu acho que os Jets dão adeus. Os Jaguars, como os Titans estão tropeçados ainda, vai ter aquele último jogo na última semana, confronto direto com os Titans, pode rolar alguma coisa ainda, mas é pouco provável. É muito provável que quem perder hoje já dê adeus e comece a planejar a próxima temporada. O meu palpite aqui, lembrando sempre, jogo de quinta-feira, complicado, semana curta, tem que viajar, Jacksonville Jaguars vindo de um jogo de prorrogação, mas mesmo assim eu vou apostar no Jacksonville Jaguars, uma 24-17, uma vitória por 24-17 para Jacksonville contra o New York Jets. Esse é o meu palpite, quero saber a sua opinião. Nessa sexta-feira a gente volta para falar desse jogo, para falar também do final de semana. Então, curta esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreve no canal e clica no sininho. Assim que sair um vídeo novo, vai ter uma informação ali, um alerta para você. Aí você vem conferir com a gente e bater um papo também. Valeu, aquele abraço!